Às vezes os pacientes nos dizem que eles não têm o que ah, falar, né? Não tem assunto. E a gente sempre tem o que dizer. Então, a gente pode pedir para o paciente falar por 2 minutos sobre qualquer assunto, cadarço, ar, janela, cortina, né? Qualquer tema e pede para a pessoa falar sobre isso. E aí a pessoa, não consigo, eu não sei o que dizer. E aí o terapeuta mostra que é possível, tá? A gente pode falar, né, sobre aquele determinado assunto ali por 2 minutos para poder treinar. É uma forma de a gente treinar, em especial aqueles pacientes, às vezes, são muito calados, né? Pode ter alguns pacientes com vários transtornos de personalidade, isso pode acontecer, né? O paciente fica muito quieto na sessão, que é muito sucinto na resposta, né? Quando a gente pergunta, né? Responde, como é que foi a semana? Normal, né? E como é que faz a pessoa ser mais descritiva, né? Para ela poder falar mais? Com treinamento, né? Então a gente pode dizer, olha, quando eu te pergunto sobre a semana, se tu me dá uma resposta muito sucinta assim, eu não consigo te ajudar. Então eu vou precisar que tu seja mais expressivo. Vou te perguntar de novo e tenta falar o máximo que conseguir sobre a tua semana. Ah, mas eu não tenho o que dizer. Vamos fazer o exercício aqui para te mostrar como a gente sempre tem o que dizer. E aí, treina com o paciente. O terapeuta pode mostrar, falar 2 minutos sobre um assunto, pede para o paciente, sugere um assunto, ovelha. E o terapeuta fala 2 minutos sobre ovelha, né? Ou sobre qualquer outro assunto que possa vir à tona aqui, tá? Então, exercício, falar 2 minutos sobre um tema pouco familiar pode ser muito útil. Algumas dicas para começar as conversações, né? Iniciar uma conversação. Perguntas abertas, evite onde, quando ou quem, que são perguntas que, quando são feitas dessa forma, geram uma resposta mais sucinta. Então, se eu quero que o papo se desenrole, né? Se eu tenho um perfil de personalidade, independente de qual transtorno seja, um perfil mais introvertido, com mais dificuldade em conseguir fazer com que tenha uma interação maior, eu posso priorizar o que, como, por quê, né? Se eu perguntar, tá gostando da festa? A resposta é diferente do que o que você está achando da festa, né? Então, eu vou fazer com que a pessoa possa falar mais sobre aquilo e vai me dar mais ganchos para que a conversa possa prosseguir, né? Livre informação, né? Eu posso dar informações que estão além daquilo que foi perguntado, né? Então, o que você estuda, né? Psicologia, semana que vem tem entregar o módulo do trabalho de estágio, tá? Então, eu dei uma informação adicional que eu quero que a conversa se desenrole, a pessoa que me perguntou o que eu estudo vai ter mais gancho. Ah, trabalho do quê? Quanto tempo tinha que fazer o trabalho? É em grupo? Como é que é e tal? E aí o papo vai se desenrolando, tá? Então, livre informação, uma outra dica importante. Autorrevelação, né? Uma relação só se desenvolve à medida em que os interlocutores, né, as duas pessoas ou mais que estão interagindo, revelam alguma coisa sobre eles mesmos. E ela deve ser simétrica, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, o papo vai se desenrolando, senão fica uma coisa chata de um monólogo só de um falando. Então, eu posso treinar a autorrevelação com alguém que tem mais inibição para falar, né? A gente viu ali, né, que se eu tenho algumas cognições do tipo, não fale sobre si para não chatear o outro, né? Ou evite demonstrar que você está ruborizando, são todas coisas que podem fazer com que eu tenha dificuldade em interagir com o outro e, consequentemente, dificulte a minha interação. Ou um paranoide pode ter muita dificuldade em usar uma autorrevelação porque ele acredita que as informações serão utilizadas contra ele, por exemplo. Escuta ativa, né? Identificar as mensagens verbais e não verbais que o outro está comunicando, né? Então, aprender a emitir essas informações não verbais, né? O balançar a cabeça, levantar a sobrancelha, né? Fazer um aham, né? Dar um sinal de que eu estou interagindo com o outro. E, da mesma forma, aprender a ler esses sinais também pode ser um foco em vários transtornos da personalidade. Pode ser que tenha uma carência, né? Um déficit em conseguir fazer uma leitura apropriada desses padrões. Iniciar uma conversação, né? Então, sugestões aqui: fazer uma pergunta ou comentário, elogiar a aparência ou comportamento da outra pessoa, né? Pedir conselho, ajuda, opinião, oferecer algo a alguém, cumprimentar ou apresentar-se, né? São formas de iniciar uma conversa com alguém. E aí, dicas para começar essa conversação. Independente do transtorno da personalidade aqui, adotar um tom mais positivo torna a conversa mais leve, mais agradável e mais fácil do outro se interagir, né? Então eu posso dizer, hoje está um dia bonito, aqui é melhor dizer, nossa, que calor infernal. É mais provável querer iniciar a conversa com alguém que disse que o dia está bonito do que alguém que diga que o calor de hoje está insuportável. Então,
ser positivo, ser direto, tirar proveito do humor, né? O humor é uma ferramenta importantíssima, que um dos transtornos de personalidade que nós vimos ali, que tem como uma carência, é a personalidade obsessiva-compulsiva, né? Que tem uma carência em conseguir tirar a graça das coisas ou rir de si mesmo, né? Então, pode ser bem útil para trabalhar com TEPOC, por exemplo, ensiná-lo a fazer, tirar proveito do humor dentro do seu estilo, né? Daquilo que ele consegue fazer, mas aprender a utilizar esse tipo de recurso. Utilizar frases iniciais curtas para iniciar a conversa, né? Não começar com uma palestra, né? Perguntar antes a si mesmo como responderia, né? Como que ele responderia aquela pergunta que ele está pensando em fazer, para ver se a resposta não é inapropriada ou se a pergunta não está sendo indelicada. Aproximar-se da pessoa que pareça estar mais aberta a conversar, né? Então, também fazer essa leitura contextual de ver quem é a pessoa aqui que está mais propensa a um bate-papo aqui, uma aproximação numa festa, num ambiente, enfim, que eu vou interagir com alguém, do que, de repente, simplesmente ir abordando aleatoriamente alguém que não está tendo muita receptividade. Selecionar objetivos alcançáveis, né? Então, se aproximar de alguém que esteja disposto a interagir comigo, né? Não, de repente, ir numa festa, escolher a pessoa mais atraente da festa, que está cheia de gente em volta, lá no camarote e tal, e aquela pessoa que eu quero, né? Um TEPOC, um narcisista, né? Eles podem ter esse perfil, às vezes, muito elevado e podem acabar não conseguindo atingir seus objetivos. Sorrir, né? Usar o sorriso e olhar para a pessoa quando está se comunicando, adotar uma postura não intimidadora, em especial para aquelas personalidades mais beligerantes, né? Que a gente viu ali. Então, o jogo da moeda é uma das tarefas que estão presentes no treinamento de habilidades em DBT, né, no manual do paciente, em que a gente vai trabalhar aqui uma forma da gente conseguir dizer não ou fazer um pedido para alguém, né? Então, essa habilidade ela é ensinada dentro do módulo de efetividade interpessoal, junto com o Dear Man, com o Give, com o Fast, que eu falei na gravação, e que a gente vai, na verdade, utilizar essa ficha aqui para que a gente possa, juntando a cada 10 centavos, a gente vai juntando aqui um valor que vai me dizer se eu devo ou não fazer aquele pedido, ou se eu devo ou não dizer não àquele pedido que está sendo feito para mim. Tá? Então, eu vou ter aqui, né, uma série de perguntas, né? Essa pessoa que eu vou fazer o pedido, né? Essa pessoa pode me dar o que eu estou pedindo? Sim, vamos imaginar que ela possa me dar. Então, 10 centavos. E aí eu vou juntando até chegar aqui num real, né? Que seria a pontuação máxima. E aqui nessa outra coluna, se eu vou dizer não para alguém, eu posso dar a essa pessoa aquilo que ela está pedindo? Não, não posso. Então, 10 centavos para mim aqui. Tá? Então, vou juntando. E aí a gente vai ter aqui uma tabelinha que nos mostra. Vamos imaginar que eu juntei 80 centavos aqui no pedido. Peça com firmeza e rejeite um não. Se fosse 90 centavos ali, peça com firmeza, insista, negocie, continue tentando. Se eu tenho convicção de que eu deveria pedir aquilo, peça e não aceite o não como resposta. Tá? Então, o jogo da moeda, a gente pega uma situação real com o paciente, vai avaliar cada uma dessas 10 situações aqui para fazer o pedido ou para dizer não para alguém, e aí a gente junta um valor que vai nos dizer se eu devo ou não fazer.